Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Estou muito contente, muito feliz. O ano está acabando, né, gente? Dezembro aí, indo, mas foi um ano, espero que positivo para todo mundo, ou espero que de uma certa forma você conseguiu passar por ele da melhor forma possível. A gente entrega aqui algumas realidades incríveis na área de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Profissionais que vêm aqui passar, bater um papo com a gente. Hoje não é diferente. Ele é incrível. Incrível, incrível. Já vou... Fala aí, Torreiro. Daqui a pouco você vai conhecer o que é isso. Vai lá no YouTube, dá um like, toca o sininho do Mask TV, do Rômulo Contígio no YouTube, faz a sua inscrição. Você sabe que essa sua interação é muito importante para a gente poder alimentar esse canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mask TV. Comigo aqui hoje, Juliano Figueiredo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Sinto extremamente honrado de estar aqui com você. A gente já fez algumas provinhas antes, né? Você já me entrevistou aqui e ali e ficou, pô, um dia eu vou lá. Eu ficava pensando assim, um dia eu vou lá. Porque já teve tanta gente espetacular assim, que meus grandes ídolos meus já sentaram aqui, conversaram com você. Eu falei, pelo amor de Deus, um dia que eu for, acho que eu vou ficar sem palavras. Mas estou aqui, estou extremamente feliz, agradeço o convite. E vamos aí, vamos falar de Torreiro, vamos falar de telecom. Vamos falar de tudo. Você sabe que a gente acompanha você, eu também te admiro muito, porque você é um profissional atuante, um profissional que transforma, um profissional que entrega conteúdos, que questiona, que provoca reflexões importantes na rede. Depois a gente foi lá no Gamifica SST, e aí eu vejo você pessoalmente, a sua energia. Isso para mim foi tô lisonjeado, tô muito honrado da gente ter conseguido gravar. É do fundo do coração mesmo. Tem esse público aqui que a gente está com o Mask TV batalhando para entregar os melhores conteúdos. Eu ouvi outro dia um convidado falar, Rômulo, tem muita coisa legal que esses seus convidados estão entregando para a nossa área, que é só acessar o Mask TV. E você não é diferente. Então, fala aí, Torreiro, né? Chegou nessa terra quando e por quê? Na terra de telecom, Na terra do Brasil, na terra do mundo. Ah, não. Então nós estamos falando de 79. 79. 79. Que mês? Fevereiro. Olha Meio do só. carnaval. 17 de fevereiro de Chegou 79. sambando. Já cheguei sambando. E veio por quê? Olha, até pouco tempo eu não tinha essa visão, assim, né? Eu estava muito no automático e eu pulei de galho em galho aí em relação a profissões, nichos e indústrias, né? Sempre na área de segurança, mas fui daqui, ali e tal. Mas eu acho que eu estava já predestinado a falar com torreiros, né? Me fascinou a hora que eu entrei nesse ramo. Gostei demais, não que eu não tenha gostado dos outros que passaram antes, mas acho que tudo ali foram os degraus que eu tinha que seguir, né? Os perrengues que eu tinha que passar para chegar nesse público, nesse pessoal e poder entregar aí o que eu tenho tentado entregar aí nos últimos anos. Mas quando você fala dessa realidade atual, eu entendo, mas você sempre foi assim? Quando você, lá, 98, né? 97, há muito tempo atrás, o que o garoto Juliano pensava da vida? O que você queria ser? Eu queria trabalhar com lixo. Com o quê? Com lixo. Com lixo? Lixo. Eu era alucinado por reciclagem. Adorava. Quando eu ouvi falar de reciclagem, me brilhou os olhos, né? Eu falei, caramba, é isso que eu quero. Né? Eu falei, vou estudar. E fui atrás, na época, né, terminando ali o segundo grau, né? E eu gostava muito de química, eu gostava muito de cálculo, né, matemática. E falei, poxa vida, o que tem no mercado para me oferecer? Meu pai é engenheiro, falei, vou atrás dessa informação. Aí comecei a fazer aqueles testes, né, de profissão vocacional, né? E caía sempre pesado. Eu falei, bom, então é o que eu estou sentindo mesmo, eu vou para esse lado. Só que eu queria o tal do lixo, queria ver onde eu podia desenvolver isso. Eu fiz alguns cursos, eu procurei algumas instituições que estavam bem embrionárias, assim, nesse tema. E na minha cidade, sou de Santos, né? Então, na época não tinha engenharia ambiental, como tem hoje, né? Então era química, engenharia química. E eu fui conversar com alguns professores, meu pai conhecia, inclusive, alguns professores que chegaram a trabalhar com ele, e eu fui bater um papo com eles me falaram um pouco do que era engenharia química, eu falei, já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Assim, já
a afinidade com a química era grande e era a mais próxima que eu podia ter de matérias como controle ambiental, né, saneamento. Então eu falei, é aqui. E aí comecei, fiz engenharia química, adorei. E depois para engenharia de segurança, MBAs, Então, pós-graduação. para engenharia de segurança foi uma situação interessante, assim, porque na época eu trabalhava na Sabesp, a companhia de saneamento aqui, né? Era concursado, tudo. Eu entrei como... E você ficou bastante tempo lá, né? Eu fiquei 8 anos lá, né? E eu entrei como marcador de água, né? Porque era para juntar meu dinheirinho, né? Para ter aquela primeira experiência. Pensando lá na frente, falei, pô, não é lixo, mas é efluente, é resíduo, né, de alguma forma. Então, né, na forma líquida, não é na forma sólida. E eu tinha conhecimento em química. Falei, pô, também dá, é uma coisa legal. E tanto que eu fiz estágio em laboratório de água, laboratório de esgoto, lá da Sabesp, na Baixada Santista. Mas por aprender, por saber já, ter um pouquinho de habilidade com informática, me tiraram da rua, né, fazia leitura de água, e me colocaram num escritório, só que um escritório em Cubatão. Né? E ali eu comecei a ter contato com toda a rotina de administrativo e comercial da Sabesp. E o menino lá, eles me chamavam de Bro lá, era meu apelido. Ô, Bro! Sabia fazer isso, sabia fazer aquilo. E, pô, você sabe de redigir uma ata, você sabe imprimir, pegar a assinatura da turma, né? Entre outras coisas que eu fazia lá. Tá, você não quer entrar como secretário na CIPA, não? Aí que foi a primeira vez que eu tive o contato, né? Com o tema o bichinho segurança. da segurança chegou perto e estava prestes a morder bem nessa situação. Isso aí nós estamos falando de 2000. Olha só. 2000, 2002, por aí. Eu também me envolvi com o lixo. Em 1999, uma mulher apareceu numa agência que eu era gerente de marketing de comunicação e mostrou um cartaz. Recicle milhões de vidas. Olha. Uma loucura. Forte, hein? Muito forte. Foi tão forte que eu assumi o projeto. Reciclando lixo, me envolvi com o meio ambiente profundamente para ajudar também as crianças com câncer, porque o projeto ajudava crianças com câncer, e isso me mexeu muito comigo. E montei uma coletora de lixo pequena no Jabaquara. E isso que você falou de lixo, eu separava o lixo, tá? Sim. Porque o lixo não chega, até hoje, não chega com a qualidade que a gente gostaria. Então eu entrava no galpão, no meio de milhões de ratos, porque você sabe que o lixo atrai os vetores. Lixo é lixo. E você vai separando o reciclável. E realmente foi ali também que eu conheci, que eu dei sequência nisso tudo. Então é legal você falar disso, como a segurança foi chegando, foi, né, te perto do teu coração. Sim. Só que você hoje é um apaixonado por segurança, porque você faz muita coisa, você participa de muitos cursos, a cada post seu tem uma certificação. Por quê? Por que segurança, né? Por que isso na tua vida? Então, voltando à Sabesp, como eu saí do meio ambiente para a segurança, como eu foquei, né? Porque houve uma situação lá, teve alguns colegas, né? Era um escritório pequeno, a gente tinha contato com a turma de campo. Né? Então, eram as equipes de água e as equipes de esgoto. E num bate-papo de café, até na CIPA também, meu filho está doente, meu filho está com problema de pele, tá, diarreia e tal. E a gente, né, começou a ouvir, e ouvir com um pouquinho mais de atenção, né, naquela coisa do cuidado. Falou, pô, filho do funcionário, o cara está aqui ralando, né, e vem trabalhar já com essa problemática. Nem se falava de saúde mental, riscos psicossociais. Mas né? já existia, né? Tá, mas a gente nem tocava nesse assunto. A gente foi atrás do que estava acontecendo. Por que com essas crianças, né? E aí apareceu 2, 3, 4 colegas falando da mesma situação. Falei, os mesmos sintomas. Tem coisa aí. Uma pequena investida que a gente deu ali com a CIPA e o Tec Segurança, que dava suporte pra gente, nós descobrimos que era só com a equipe de esgoto. Então aí. Então aí foi a minha primeira análise, né? De um evento assim que estava causando doença ocupacional, não no funcionário, né? Mas estava causando alguma coisa lá na família dele. Ok. Investiga daqui, investiga dali, chegamos à conclusão. Eram os uniformes que durante o dia contaminava, né? Que risco biológico. Caía, ele guardava no armário na terça-feira, pegava na sexta para levar para casa para lavar. Que interessante. E aí lavava com a roupa da família. E esses bichinhos não morrem com os produtos que a gente usa no dia a dia. Tem que ser uma lavagem industrial, quase, né? E eles não tinham esses produtos. Uma lavagem profissional, né? Exato. Então a gente desenvolveu um kit de limpeza,
A gente ia na casa dos funcionários, ensinava a mãe, a tia, o cachorro, o papagaio, o que fosse. Quem lava a roupa aqui? Eu. Então você, vem aqui. Explicava como tinha que fazer a limpeza. Então lavava a roupa do funcionário sozinho, depois lavava a máquina com cândida, e aí podia lavar a roupa da família. Entendeu? Nunca junto. Passou um tempo lá, nem me lembro tanto assim, mas sumiu. Sumiram as reclamações, funcionário feliz de novo, e aí aquilo ali, se o lixo trazia essa energia pro coração, cara, a segurança, eu falo, me arrepio até hoje ainda desse caso. Isso falando de 2003, 2004, né? E quem me ajudou a decifrar isso também foi um professor meu da faculdade da matéria controle ambiental, que, por acaso, era o coordenador da engenharia de segurança do trabalho da Universidade de Santa Cecília. Aí ele falou, cara, você já é um engenheiro de segurança, você só não sabe, né? Então vem pro curso, termina a tua engenharia química e vem para cá, que esse é o teu lugar. Aí e você emendou, né? Já emendei, foi direto, assim. Antes de eu me formar na química, eu já tinha algumas aulas vagas durante a semana, eu já ia na aula de segurança e comecei a estudar. Nossa, ouvi isso de você, né? Essa preocupação com o outro, né? Tão genuíno, baseado numa causa que talvez seria até difícil de localizar, e você já se preocupando, realmente é o coração que estava falando. Sim, né? Com o lixo porque é muito fácil, pelo menos para mim, né? Era muito fácil eu me conectar com essa coisa do vamos reciclar. O que você falou, recicle vidas, né? No final a gente estava reciclando, estava protegendo o meio ambiente. Eu morava em Santos, então eu sabia o que era uma praia suja, eu sabia o que era o turista ir para Santos e sujar a praia, isso me incomodava demais. Eu participei de algumas ONGs, então eu tinha isso já de cuidar. Né? Então, só que eu estava direcionando o cuidar para o meio ambiente. E depois eu só juntei o ser humano. Falei, tá aí, ó, eu tenho que cuidar disso. A palavra que eu tenho em mim é cuidar, seja do meio ambiente ou da pessoa. E hoje eu tenho cuidado aí de torreiros. É tão bom você falar disso, porque eu lembro que quando os vetores chegavam junto com o lixo, a primeira coisa que eu tentava programar era uma desratização em todo o entorno do local, para proteger as famílias que estavam ali, para eliminar aquilo, porque se você for em qualquer coletora de lixo, você vai ver que tem um vetor ali que é natural, mas você tem que eliminar, e aí você está falando isso, né? A gente tem que se preocupar um pouco com o outro, né? Com aquilo que vai acontecer em função da atividade que você está exercendo, ela pode impactar naturalmente uma outra pessoa e prejudicá-la. Com certeza. Fala aí Torreiro é o teu podcast. Sim. A gente já fala sobre ele, mas por que Fala aí Torreiro, para as pessoas saberem o que significa esse nome? Cara, foi uma conversa muito, assim, espontânea entre eu e o outro apresentador, que é o meu colega, Rafael Andrade, que a gente trabalhou junto por um período muito curto, mas continua até hoje trabalhando junto de alguma maneira, né? E foi assim, falei, cara, eu tô com essa ideia, e é para fazer nesse formato, e tem que ser à distância, não dá para levar o pessoal para estúdio, porque o estúdio é aqui em São Paulo e a turma está espalhada no Brasil, então vamos ver se a gente faz desse jeito. Tá, eu topo, vamos lá, vamos rabiscar, vamos fazer uma pauta, vamos montar um roteirinho aqui, e aí, o que a gente vai falar? Como é que vai ser o nome disso aí? Ah, sei lá, Fala aí Torreiro. Porque é esse que a gente quer, porque a gente começou a analisar o que a gente quer? Qual é a proposta desse podcast? O que é o torreiro? Exatamente. O torreiro é o cara que trabalha em torre. Independente se o cara é o cara que desenhou a torre, o cara que projetou, o cara que está lá na fábrica e fabricou, né, cortou o aço. É o transportador que pega esse aço e leva até o site, que a gente chama de site, que é o local. É o cara que levantou o alambrado, é o cara que corta a grama, né, para fazer a zeladoria, que é esse termo que a gente usa da Telecom, é o que faz a limpeza do site, se tiver sujeira, mato e tal, ele que faz isso. E é o cara que se pendura também, é o cara que vai montar a torre, ou o cara que vai instalar os equipamentos na torre, e cada um que eu estou falando é um torreiro de equipes diferentes, de frentes de serviço diferente, entendeu? Então, todo mundo é torreiro. Está em Telecom e trabalha com redes móveis, que usa essas estruturas verticais, você é um torreiro. E você é super bem-vindo lá no podcast. Entendeu? Que interessante você falar isso, né? Porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre você, tudo, e aí a pessoa que estava comigo falou assim, ele trabalha em alguma moagem, alguma coisa? Porque você está falando aí torreiro, se você torrava alguma coisa, né? É de torre. É de torre, porque é um né? termo, Da Telecom. Então, é um termo que é comum. A gente chama as empresas que são as proprietárias das torres, a gente chama de torreiras.
né? Mas no final são as detentoras ou sharings, que são os termos mais técnicos. Mas no jargão da turma é torreira. Ah, de quem é essa torreira? É da torreira tal. Tem que chamar a torreira para vir arrumar isso aqui. E a gente ficou com isso. Falou, pô, então é torreiro. Já está na boca do povo e a gente quer exatamente que ele fale. Né? Eu não tenho um monte de perguntas em uma pauta. A gente até fez. Eu falo para os entrevistados hoje. Entrevistei um ontem. Que eu começo falando isso. Falei, cara, a gente tinha uma pauta. Mas a gente desistiu dela. Porque é muito mais gostoso ouvir a história de vocês. Então, fala aí. Saiu natural. É muito interessante porque quem está, de repente, vendo agora está desmistificando um monte de história sobre telecom, né? Aquelas torres gigantescas que todo mundo olha a dificuldade de poder fazer, né? Elas estão em lugares difíceis e o cara está trabalhando ali. Desde quando você está envolvido com telecom? Eu comecei em 2017 e eu entrei numa torreira. Então, a empresa chama SBA, é uma empresa americana. Uhum. Eu fiquei lá 7 anos e pouco. E ela era proprietária das estruturas. Né? Então, e fala sharing também, porque se você voltar aqui só um pouquinho de história da Telecom, antes as operadoras tinham suas próprias torres. Então, a Telesp celular, que virou Vivo hoje, tinha a própria torre. Né? E aí tinha a TES, que virou mais uma, não lembro. Ele virou alguma coisa que me falaram esses dias, eu já esqueci. Que hoje é a Claro. Tá. Né? Então tinha no mesmo lugar uma torre da Vivo e uma da Claro, que vamos dizer hoje. Vamos dizer assim. Só que não é o negócio delas. Né? O negócio delas é outro. É vender os pacotes, é vender os dados, né? Ter celular, tudo mais, vender aparelhos. Então elas não cederam, assim. Tem todo um processo, né? Nós estamos resumindo bastante. Mas hoje está na mão dessas torres, dessas detentoras. Então eu sou detentora da estrutura. E eu faço o sharing dela, ou seja, eu compartilho o espaço. Né? Então eu tenho Vivo lá em cima, de repente, no meio eu tenho Claro, embaixo eu tenho TIM. Ou tem torre que eu só tenho Claro, ou tem torre que eu tenho Claro e TIM. Sabe? Tenho 2 operadoras ou 3, por isso o sharing, que é de compartilhar. Uhum. Então eu já não preciso olhar para cima de um morro, e antes tinha 8 torres, agora eu tenho umas 4 ou 5, eu consigo diminuir, eu consigo desmontar uma torre e passar os equipamentos daquela para essa. Então, tudo isso, lógico, não foi da noite para o dia, vem acontecendo e as sharings foram aparecendo ao longo do tempo. A hora que as operadoras falaram, a gente não quer mais cuidar de torre, que não é nosso negócio. Nosso negócio é central telefônica, né, é distribuir o sinal, é montar, né, o nosso sistema aqui de comunicação móvel, mas estrutura metálica não é com a gente não. Então, é muito legal você falar sobre isso. Onde ficam essas torres? Onde elas podem ser alocadas? Em qualquer lugar? Qualquer lugar que tenha uma demanda de sinal. E a locomotiva é a operadora. A operadora fala, eu quero ter meu sinal nesse lugar. Né? Existe uma demanda. Pode ser, vai abrir um condomínio nessa área aqui, de casas de alto padrão, baixo padrão, não importa o padrão, mas vai ter muita gente ali e eu quero cobertura naquela região, que hoje não tem. Então aí sai da operadora e entra nas torreiras. Fala, torreira, eu preciso de uma torre lá. Aí ele, lógico, vai pedir para 2, 3, né, orçamentos, como sempre. E aí dispara um cara que chama Hunter, que é um caçador, literalmente. Ele vai procurar melhor onde, local, né? Então ele vai na cidadezinha lá e começa a procurar terrenos. Fala, de que é esse terreno aqui? Quanto que você quer? Tem um negócio assim, a gente quer montar uma torre, né? E aí começa essa negociação, que pode ser um terreno no chão, que a gente chama de greenfield, né, que são torres greenfield, que são as que estão fincadas no chão. Ok. Ou pode ser... Tem várias alturas? Aí tudo vai depender também do espaço. Do espaço. Né, porque cada e da tipo população de torre, que vai ser atingida. Né? E cada tipo de torre tem as suas características. Entendi. Então a autoportante, que é aquela que a gente vê toda cheia de treliças, né, que a gente chama, ela tem uma limitação porque ela precisa de mais espaço, só que também ela consegue ser mais alta. A gente tem as tipo poste, né, que ela precisa de um terreninho 3x3, você já põe um poste, tá? Só que ela também limita em altura. Então, se tiver muito prédio em volta, uma dessas já não funciona. Aí você pode correr atrás de rooftop, que é outro sistema também, que são esses que ficam em cima de prédio. Né? Então, o Hunter vai no prédio, conversa com o síndico e vai lá no telhado do prédio, ver se tem uma caixa d'água, se tem espaço. Pode montar ali em cima também. Tá? Então, tudo vai depender de demanda, de quantidade, de acesso. Tem vezes que o melhor lugar seria em cima de um morro, só que não tem nenhuma estradinha. Ah, mas eu quero lá. Então você tem que considerar que nós vamos ter que criar um acesso, e isso tem custo.
né? E depois a gente tem que manter esse acesso, porque se não asfaltar, se não manter, vai deixar na terra só, vai chover e vai arrebentar tudo. Aí vai chegar num ponto que você não consegue subir. Então tudo isso tem que estar na conta de quem vai colocar a torre lá, né? Tudo Olha, isso é custo. eu aproveitei para a gente começar falando sobre isso também, porque assim, eu desconhecia completamente. Eu acho que agora muita gente aqui fala, olha, eu não tinha noção de todas essas necessidades, esses cuidados para poder instalar uma torre de telecom em lugares que sejam a necessidade. Agora, eu fico pensando, Juliano, a parte de segurança, então. Claro que NR35 é a sua bíblia para poder tomar. Você, quando olha, né, porque é uma tarefa de alto risco, ou vocês consideram uma tarefa de alto risco, Sim. e isso, qual é o impacto disso na sua gestão, por exemplo? Você se preocupa muito com isso, está muito atento, o teu indicador em relação a acidentes é muito alto, como que é isso? Olha, de indicadores não, graças a Deus a gente tem, os torreiros estão bem, eu não vou falar que eles estão bem treinados, mas eles conhecem muito bem o risco. Né? Porque essa é uma discussão que a gente já vem tendo há muito tempo em diversos fóruns, até na associação, na Brintel, e outros profissionais aí que eu converso bastante, tenho contato diariamente. A gente não tem tantos cursos bons assim de NR35. Isso é para, no geral. Pior ainda para torre. Porque todos os centros de treinamento que a gente conhece, pelo menos a grande maioria, não tem uma torre lá. Né? O cara tem lá uma estrutura, tem uma escada fixa, tem alguns andaimes, ele tem algumas similaridades, alguns simuladores assim, né, de cenários, mas é raro se achar uma torre, é raro se achar uma equipe treinada em torre. Tem algumas equipes que conseguem, por exemplo, alguma equipe de uma operadora, e a operadora ainda tem alguma torre, então eles fazem um treinamento teórico em algum lugar, depois vão na torre fazer uma prática. Então tem algumas empreiteiras que fazem isso, porque tem torres dentro da estrutura, dentro da fábrica, por exemplo. Tem uma fábrica no Paraná, que eu conheço bem, uma fábrica de torres. Então eles têm uma torre lá. Né? Eles fabricam, eles puseram uma lá, por quê? Para ensinar os montadores deles. Então eles pegam alguém da equipe deles de HS, que seja bom, e treina in-house. Perfeito, melhor cenário. Mas a grande maioria aí, Brasil afora, né? Nós estamos falando de estado de São Paulo, né? Sudeste, Sim. Que já não tem toda essa estrutura. Se for para fora, a gente sabe como funciona, né? E a pessoa aparece com o certificado de NR35. Aí você fica pensando, e aí, será que o cara fez o que precisava? Será que ele teve acesso ao recurso adequado para subir numa torre? Será que ele fez os exercícios que ele fez de escalada ou de resgate até? Foram próximos da realidade dele? Porque é muito legal você ir num centro de treinamento que tenha tudo bonito, né? Um monte de EPI lindo, maravilhoso, né? Faz tudo bonito, uma perfumaria fantástica. Só que o cara no dia a dia usa um cinto todo estrupiado, entendeu? O que o cara aprendeu lá foi 80% em telhado e em escada fixa, e ele não tem esse cenário no dia a dia dele. Né? Então, a gente fica assim, por isso que eu falei, como eles estão muito tempo no mercado, a grande maioria conhece muito bem o risco. Então é difícil você ver acidentes graves. E assim, com torreiro não tem segunda chance. Né? A gente não trabalha a 2 metros, 5 metros. É sempre de 30, 40 para cima. E uma queda nesse nível, não tem um round 2. As exigências para você ter um profissional trabalhando nisso hoje, no rigor de segurança, existem medidas disciplinares, além de fatores que possam ajudar, fatores humanos e ferramentas, que eu sei que você é um especialista, você está sempre olhando as melhores metodologias. As exigências para esse colaborador são rigorosas? Eu posso falar que sim e não. Né? A boa resposta do consultor, né? Depende. Né? Tem muita empresa que realmente leva a sério, né, que tem um crivo muito bom, tem sistemas de auditoria remota, então assim, a gente tenta estar o mais próximo de onde as pessoas estão, mas tem muitas aí que a gente ouve, né, eu tenho um grupo de WhatsApp, né, que chama Tower Safety Brasil, a gente está com mais de 1.000 torreiros lá dentro, e a gente ouve, se a gente perguntar lá, como é que é tal coisa, com certeza vai vir o lado A e o lado B, né, então assim, ainda tem muito que melhorar. Tem muita empresa que ainda, seja por pressão do mercado, porque exige que baixe muito os preços e no final acaba espirrando para a segurança, seja empresas que ainda realmente não tem um nível de maturidade na área de segurança, sabe? Não precisa, tô dando meu jeitinho aqui na região ninguém enche o saco, sabe?
Mas aí você pega outras empresas que, por exemplo, foram convidados para... tem um projetinho aqui numa mineradora, tem um projetinho aqui no gás petróleo. Aí que dá o tranco nos caras, que eles percebem que, opa, aqui não, a banda toca diferente. Né? Se você perguntar para qualquer empresa, você já participou de um projeto numa mineração? Cara, nossa, é loucura, os caras exigem tanto e tal. Não exigem tanto, eles evoluíram, a gente que não acompanhou. Mas não acompanhou porque eu ouvi isso, eu fui tomar um café da manhã com o Adilson um tempo atrás, alguns anos, uns 2 anos. E ele falou isso, não paga. Entendeu? O produto final não paga. Se o produto final paga, você vai ter todo o recurso disponível, né? Ou boa parte dele disponível. Mas em indústrias que são de utilities, né? de prestação de serviços, a conta não fecha. Então, cara, não adianta você querer exigir o top de segurança que venha um custo junto, né? Seja valor do treinamento, seja a quantidade de horas em treinamento que você vai dedicar para aquela pessoa, para aquele time, seja o nível de equipamento que você vai disponibilizar. Você tem cinto de R$100, você tem cinto de R$2.000. É uma diferença tremenda. Se você falar para um cara, talvez, R$2.000 dá. Mas está falando para 50 times com 3 pessoas cada time. Né? Então nós estamos falando de um volume muito grande. Então não paga, não fecha a conta. E aí utiliza-se outros que exatamente. paguem então, a conta. Usam cintos mais simples, porém não estou não são... diminuindo a qualidade. Tem Sim. cintos bons, são eles autorizados. São mais simples. E o que acontece muito é eles até compram o cinto, mas muitas vezes também esticam o uso dele, entendeu? Sim. Porque fica com aquela... Prolongam a vida. Eles ficam com aquela coisa do, cinto dura 5 anos, ponto. Cara, eu posso moer meu cinto amanhã. Vai depender de como eu usar. Se eu estiver usando um spray de tinta à base de solvente e lambuzar meu cinto, acabou. Né? Se eu estiver fazendo solda e pingar, acabou o cinto. Entendeu? E a turma não, continua usando. Por quê? Porque sabe que de repente a empresa não vai trocar, ou o cara é PJ. Ele não tem como ele investir em outro equipamento. Né? Se ele investir mais 2.000, é o 2.000 que ele tem para também encher o tanque do carro, trocar o pneu do carro dele que precisa, botar comida em casa, pagar um boleto de algum equipamento que ele alugou. É aquele mesmo valor. Né? E muitas vezes ele tem que escolher. Né? E são os trade-offs aí que a gente escuta aí nas novas visões. Então a gente tem que ter esse manejo também, tem que estar próximo. Além de tudo isso, então, olha, você está falando dos aspectos financeiros da estrutura, tem ainda os aspectos do comportamento e da cultura desse colaborador. Então, você como gestor, engenheiro e gerente disso tudo, você tem que olhar tudo isso, porque assim, outro dia um cara estava descendo aqueles balancinho, né, aquela de 15 metros, limpando um vidro. Uhum. E aí eu esperei ele descer, porque eu vi que ele estava numa situação, falei, acho que aquele cara não sabe fazer isso. Quando eu perguntei para ele, ele realmente estava fazendo aquilo pela primeira vez. E eu falei, como que ele entra ali para fazer um trabalho com 15 metros de altura? Então, assim, tem a demanda do trabalho, tem a exigência do contrato, tem os problemas dos equipamentos, e ainda tem o ser humano por detrás de tudo isso. E aí, como que você consegue fazer a segurança funcionar? É um desafio. Né? Porque assim, tem que ser... são quantos elementos que estão ali impedindo para que tudo funcione perfeitamente? Então, eu acho que proximidade, né? Acho que respeito. Né? A partir do momento que você respeita a profissão da pessoa, ele para te ouvir. Né? E aí o que acontece dali para frente já vira um propósito para os dois. Você está falando com uma pessoa que quer ouvir e a pessoa realmente está te ouvindo de forma genuína. Então aí a gente começa a ter um relacionamento. E eu acho que isso que a gente veio construindo aí nesses anos, e nesse grupo, né, tem pessoas que saem e depois pedem para voltar, porque assim, sabe que ali é um lugar que a gente está falando sério, a gente não quer, a gente não ganha dinheiro com isso, a gente nem pensa em ganhar, a gente não promove ninguém, a gente promove a segurança. Então, postagens constantes, levando material para eles, tem curso aqui, tem curso ali. Outro dia eu mandei curso do MEC, falei, gente, olha, aqui no MEC tem esse site com um monte de curso gratuito, tem inclusive de inteligência artificial, tem de gestão de negócios. Cara, vocês são empresários, vocês são torreiros, mas vocês são empresários, vocês empregam pessoas ou no mínimo a si mesmo. Então vocês têm que entender de contabilidade, vocês têm que entender de folha de pagamento, vocês têm que entender como é que funciona aí, fluxo de caixa, pagamento das coisas, para vocês não ficarem devendo na praça. Né? Então, quando a pessoa percebe que a intenção, né,
antes da ação, a intenção é boa, aí que você começa a ter parcerias. E aí as coisas começam a esquentar e começa a mover. Você fala, poxa, então peraí, vou ouvir aquele cara ali que tem um negócio. E eu também vou prestar atenção naquela empresa porque ela realmente está querendo somar, está querendo ajudar. Então, assim, não é um trabalho de um só. Não adianta, você perguntou, né? Eu como gerente, eu sou talvez um catalisador, né? Ou um que junta as peças, sabe? Mas as peças estão aí, são torreiras, são equipe lá onde eu trabalho, são pessoas que eu já convivi, pessoas que eu ainda vou conhecer, você aqui no podcast e outros que eu já participei, todos vocês, todos nós fazem parte dessa liga. Você já viveu fatalidades, eu imagino, porque você tem um alto risco. Nessa sua jornada em telecom, você já viveu acidentes fatais? Eu já vivi um durante a pandemia. Foi o único que foi diretamente relacionado na empresa que eu estava, né? E foi o desafio poder lidar com isso, sem poder pegar um avião e ir até lá, sem poder, né, falar com as pessoas, né, fazer desde o acolher até prosseguir para análise do que aconteceu, né? E foi bem difícil. Foi bem difícil porque depois ainda, até hoje, tem acho que uns 2 meses, eu falei com uma pessoa que estava envolvido nisso, né, nessa ocorrência. Eu falei, caraca, eu nem lembrava da pessoa. E foi uma pessoa que eu entrevistei na época, né, por telefone, e conversei, as pessoas estavam chocadas. E foi assim, hoje, com o que eu sei de fatores humanos, de HOP, eu refaria toda essa análise, sabe? É isso que eu acho fantástico, assim, que é mind-blowing, né? E por isso que eu tenho falado tanto nisso, porque para mim foi uma virada de chave muito, muito potente, né? Então acho que a gente não é largar, eu não estou discutindo aqui o que é velho, o que é novo, tradicional, nada disso, mas é uma visão que você fala, poxa, daria para fazer melhor lá atrás se eu tivesse essas condições aqui que eu tenho hoje, né? E eu lembro muito bem de como eu toquei a análise e eu lembro que no final das contas foi para cima do culpado, né? Não, o cara fez tal coisa. Eu lembro na época de não estar satisfeito com esse resultado, né? Onde chegou, mas não estava claro onde eu poderia, sabe? Falar, não, peraí, volta aqui, espaço, porque tem coisa aqui, tem coisa aqui, tem coisa ali. Hoje, né? Depois que eu comecei a estudar mais isso, eu já revisitei mentalmente essa ocorrência. Eu falo, cara, tinha tanta coisa lá atrás. E hoje eu não me permito, sabe? Quando eu vejo uma situação dessa, eu falo, gente, para. Não atuar com essas ferramentas. Exatamente. E falo, gente, não é assim. Vocês estão enxergando o óbvio, o linear. Aconteceu isso, por causa disso, e o resultado foi aquilo lá. Tá, volta aqui, ó. Tem 18 coisas acontecendo aqui, não é uma. Vocês vão pegar só essa aqui e ir até o final? Não dá pra gente ser tão simplório assim. Nós estamos falando de uma vida. Alguém perdeu uma vida, alguém perdeu um dedo, alguém se machucou, alguém não voltou pra casa bem. Voltou, mas não voltou bem. Já é o suficiente pra gente dar essa importância. Não é só vou gastar isso quando for fatalidade. Não. Mas também não é vou usar todo o meu arcabouço pro cara que só arranhou, né? Tem que ter o bom senso. Mas, pô, teve uma mudança, uma alteração, alguém voltou pra casa pior do que chegou, vamos analisar, vamos entender melhor. Porque tem muita coisa aí que a gente está deixando passar, achando que é assim mesmo. Eu escuto muito isso. Telecom, né? É telecom sendo telecom. Então, não é, ela só é porque a gente está permitindo ser. Quando eu sei que você se aprofundou nos últimos anos em todas as ferramentas e metodologias que a gente está vendo aí, que são maravilhosas. Mas não sempre foi assim, né? Quando que você virou a chave para essa nova cultura que você está utilizando e aplicando no seu jeito de fazer as coisas? Cara, eu tenho 3 letrinhas para você. Sem querer fazer propaganda, porque eu adoro eles e eu também, foi sem querer, né? Eu entrei na Telecom e me veio essa dúvida, né? Onde as equipes que trabalham para a gente estão sendo treinadas? Então eu fui atrás de cursos. Eu fiz uns 8 cursos no primeiro ano, NR35. E eu fui desde curso que o cara tava só com a NR debaixo do braço e lendo slide, 8 horas, 0 prática, até empresas que tinham super avançadas. Tinha não era uma torre, mas era um andaime, né, bem montado, uns
10, 12 metros, então a gente fez um rapelzinho e tal. Para provocar a realidade. Exatamente. Né? Então fiz de tudo isso aí. E eu caí nas 3 letrinhas, MSA. Eu posso imaginar. Descobri que eles tinham um curso lá e era um curso de gestão de SPIQ, né? Sistema de proteção contra queda, sistema individual contra queda. Eu falei, caramba, vou lá, né? Fiz o curso sozinho e comecei o relacionamento com eles. Gostei, fui lá no centro de treinamento deles, lá em Diadema, muito bacana. Fiz amizade com o pessoal e aí falei, pô, eu preciso levar os gestores de sites, né, que a gente chamava de gestor de site, é aquela pessoa que faz a gestão, a manutenção dele, é o cara que cuida daquela região, é o cara que cuida do estado de São Paulo, é o cara pro Rio de Janeiro, né, não é bem assim por estado, mas o cara tinha lá 1000 torres para ele cuidar, então ele que tinha lá a programação de manutenção, zeladoria o gerente tal. regional, né? Exatamente. Eu falei, eu preciso mandar esses caras para eles entenderem o que é gestão de trabalho em altura, porque são eles que mandam a galera para lá, né? Eles não vão escalar, mas eles precisam saber o que é a dinâmica, o que é vestir um cinto, o que é se preparar, fazer uma APR, né? Fazer a permissão de trabalho, planejar o içamento, planejar a escalada, porque eram eles que, quando apertavam o Enter aqui, disparavam uma equipe correndo para ir para o site. Então, se eles não colocassem isso, né, esse temperinho aí no planejamento, ia dar ruim lá na ponta. Então, eu comecei a mandar 3 uma vez, 5, e eu mandava assim, eu alugava um carro, eu ia buscar eles no escritório, levava para MSA e depois, no final do dia, levava para o escritório. Eram 4 ou 5 dias de curso. Eu era o Uber da turminha. E fiz isso com várias turmas durante uns 3 anos. Né? Aí eu virei quase que funcionário da MSA. Garoto propaganda. Eu tinha uma salinha já, porque eu já tinha feito curso, então o pessoal, enquanto estava lá no curso, eu tinha uma salinha lá que eu ficava trabalhando dali. Né? E acompanhava, ia lá, tirava foto e tal. Numa dessas, o Wanderson, que é lá da MSA, falou, Juliano, nós vamos ter um summit aqui. Você quer participar? Falei, cara, é de começo aí, eu não sei nem o que é isso. Não, é um evento assim, 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 vai ter uns palestrantes legais e tal, vai ser aqui em São Paulo, você vai estar por aí? Falei, vou, manda aí que eu vou. E aí... Tudo aconteceu ali. E aí, não vou nem falar que foi o bichinho, né? Mas foi um monstro das novas visões que me mordeu. Porque ali eu conheci Karen Volpato, que me apresentou o Rafael Santos, que aí tava Hugo Ribeiro por lá, teve live com o Sidney Decker, assim, foi um soco atrás de outro. Aí eu falei, cara, eu não posso sair desse evento do mesmo jeito que eu entrei. Aí, networking. Comecei a falar, conversar e pegar contato, não sei o quê. Dali com a Karen, isso foi em abril de 22, em agosto eu já estava fazendo a imersão dela. Eu já fui para lá pro Agentes, já virei um agente, fui da 2ª turma dela, e aí também mais um banho de informação com o Adilson Monteiro, que foi ali que ele era parte ali dos palestrantes, e que depois tinha uma mentoria tanto com a Karen quanto ele, então foi um bate-bola bom, e aí foi bebendo da fonte direto. Dali para frente eu não parei. Você não parou, você está sempre se alimentando de todas. Agora, a gente sabe que algumas metodologias para a gente implementar nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente enfrenta adversidades gigantes culturais, estruturais, sistêmicas. Você hoje vai batalhando com muita resiliência. Vamos falar da engenharia de resiliência. Sim. Você vai batalhando para que esses conceitos sejam aplicados. Uhum. Eu acho que o primeiro desafio, e eu lembro eu conversei um dia com a Maria Cândida, né, e ela assim, é fantástica, né, eu conversei com ela, assim, do nada, assim, alguém me passou um vídeo, me passou um link, eu assisti uma gravação que ela fez, falei, cara, é isso, eu preciso montar esse plano. Eu lembro que tinha uma estradinha assim que ela montou com uma rota e tal, falei, é isso que eu quero. Liguei para ela, a gente marcou um dia, ela conversou comigo e tal, me deu alguns exemplos, referências, livros, e eu fiquei assim com esse discurso dela muito forte na minha cabeça, de que eu precisava me preparar para depois eu preparar o meu time de HS, para depois eu querer falar com qualquer diretor, líder, que fosse. Porque a minha primeira, e ela fala isso, Vanessa, a primeira resistência é desse time de HS. Né? De você chegar lá com a novidade... E a Juliana Bley falou isso pra mim quando eu participei lá do Safety Lab dela. Ela falou assim, você é o cara que sai da caverna e traz a novidade, os caras te botam pra fora. Claro. Ela falou, eu sempre esqueço, mas tem um texto que fala sobre isso.
Que você é o que foi lá desbravar e você chega aqui com esse monte de porque o mundo é assim, é colorido e tem isso, tem aquilo. O pessoal não acredita em você, fecha as portas e fala, meu, então esse cara tá maluco, fica aí. Então eu não queria ser esse maluco, né? Então eu cheguei devagar, fui aprendendo, fui estudando, aí colocando as postagens, o pessoal começar a ver. Criei uma comunidade dentro lá da empresa. A gente tem tipo lá o nosso Facebook interno, né, corporativo. Criei a comunidade, comecei a postar algumas coisas. Montei algumas oficinas muito parecidas com as oficinas que eu aprendi com o Tomás, né? E para começar a lapidar. E girar bem devagarzinho, sem pressa. Nas primeiras sessões que eu tive, mas assim, esse negócio do cultura do zero, né? Zero acidente, a empresa tem isso muito forte. É então, quando eu falei, gente, não é bem por aí. Tá maluco? Né? Isso é a nossa cultura, para com isso. Eu falei, não, mas não mexe nessa placa. Não quem mexeu no meu queijo, né? Eu falei, gente, não é que pode, é filosofia, não é meta. Não, mas explica melhor. Aí, sim, vai, né, daqui, dali, e começa a lapidar. Então, eu fiz várias dinâmicas com o pessoal, tanto de operações, fiz com o pessoal lá na fábrica também, que teve uma receptividade que eu até me surpreendeu. E foram vários encontros, tanto presenciais quanto virtuais. Então, eu chamei o Tomás, fez uma palestra pra gente, o Adilson fez uma palestra pra gente. Quem mais fez? Acho que foram esses dois. Ou teve mais um e eu tô me esquecendo. E agora, em dezembro, vai ter o Daniel Parente. Tá? Que é um cara da eólica, que já tá tempão implementando isso, um grande amigo. E a gente conversou esses dias. Falei, cara, você ainda topa fazer? Ele falou, topo. Né? Então, marcamos e já mandei o convite. A gente começou com o nome de Care for All, porque a empresa já tem um programa chamado Care. Só que aí, para não dar confusão, que uma coisa, outra coisa, nós fizemos uma eleição lá dentro, uma votação, e mudou para Vida em Foco. Então, é a vida, né? Cuidar dessas vidas. Então, a turma escolheu, então, assim, imediatamente já vestiram a camisa, e então a gente está aí nesse processo. É o melhor programa? Não é nem um programa, né? São alguns encontros, né? É uma iniciativa, é uma jornada. Movimento. É uma coisa que a gente está fazendo junto, bem tranquilo. Então eu faço muitas postagens lá, mesmo que eu faço no LinkedIn, algumas eu pego e jogo para lá, algumas que eu faço lá eu jogo para cá, e eu vou abastecendo o pessoal com pílulas, e às vezes aparece alguém lá, pô, gostei disso aqui, fala mais. Onde eu posso achar? Pega esse livro aqui. Por exemplo, dezembro, ano passado, eu comprei no meu bolso 10 livros do Hugo, do Hop, e distribuí para a turma. Falei, galera, leia aí e ano que vem a gente vai conversar. E aí começa, você vê o interesse. Agora nós já estamos indo atrás do livro do Adilson também, Rob. Compra aí, mandei o link essa semana, o pessoal falou, compra aí, vale a pena, tá barato, aproveita, Black Friday. Né? E vamos ler junto, porque não adianta eu querer chegar lá e falar assim, eu sou o dono das novas visões, né? Tá aqui, eu sou o Messias, eu vou salvar vocês. Não é nada disso, eu preciso de todo mundo lá, entendeu? Ou vai todo mundo ou não vai. Deixa aí. É tão maravilhoso ouvir você falar sobre isso, porque assim, se eu sou esses especialistas que estão há muitos anos tentando mostrar que a segurança mudou e que vai mudar a cada 5 minutos, e você, um profissional que foi atrás de todos esses cursos, palestras, eventos, você foi atrás de todos e aí você praticamente se formou e agora mostrando, quando você está falando para mim, eu falo, poxa, o Adilson, todos eles devem ficar muito gratos, falar, poxa, valeu a pena, né, o que eu estou falando, porque tem um profissional, um engenheiro que é reconhecido. Pelo menos um. Não, tem muitos, mas você está provando e mostrando e praticando, enfrentando todas as barreiras para uma nova cultura, onde nós temos crenças muito limitadas, pessoas que pararam no tempo e que realmente não vão aceitar quem vem da caverna dizer que aqui pode mudar. Então você está fazendo isso é maravilhoso. E mais do que isso, você também está se capacitando, porque você é um homem que posta em materiais interessantes, inteligentes, que agregam na formação de qualquer profissional. E isso é muito legal. Eu fiquei muito feliz de você falar, não só contar um pouquinho de telecom, porque eu desconhecia um pouquinho esse mecanismo das torres, né? Até vim falar da minha amiga falar, ele torra o quê, né? E não tem nada a ver com isso. E até explicar e saber de tudo, de como você usa os elementos e as ferramentas para fazer uma gestão muito mais moderna. Claro que ainda usando tecnologia que te ajuda, você usa a tecnologia a favor de tudo isso. Com certeza. Uma coisa que eu descobri, né, a hora que eu entrei na empresa que eu estou hoje, na Ericsson,
é que a Ericsson é uma empresa de tecnologia. Ela não é uma empresa de torreiros, ela não é uma empresa de torres. Né? E eu vim desse mundo do torreiro, e vamos subir, estrutura metálica, obra, coisa mais bruta. Né? E a Ericsson é uma empresa de tecnologia. O core business da Ericsson é conectar o planeta, não é subestrutura metálica. A gente precisa da estrutura para a conexão acontecer. Para colocar parte do nosso business. Porque o nosso business não é o rádio, não é o 5G. É o que a gente faz com o 5G. Então eu tenho usado essa analogia. Pensa numa montadora de carros. A montadora de carros não é quem faz o asfalto, quem fabrica o asfalto, entendeu? Já tem gente fazendo isso. Mas se não tiver um asfalto, se não tiver uma estrada, o carro é inútil, certo? Então a Ericsson faz isso. Ela precisa da rede para entregar o que ela faz de melhor, que são as soluções para os clientes. Soluções de conectividade, internet das coisas, inteligência artificial. Tudo isso aí, se você não tiver uma boa pavimentação, um 5G de alta qualidade, de alta performance, você vai estar conectado. Mas você vai baixar um arquivinho de música e demorar 1 hora. Entendeu? Porque você está numa estrada esburacada, teu carro não é off-road, você está com um carrinho lá que tem que ir sofrendo. Agora, se você tem uma tecnologia top, confiável, que não cai e que te mantém sempre com alta velocidade, cara, o que você tem do teu negócio, qual é o teu problema do teu negócio? É conectar as máquinas, é saber o que está acontecendo em tempo real? Isso aí só acontece se você tiver uma conexão boa, uma rede boa. E é isso que a Ericsson entrega. Entendeu? Não é o rádio só, não é estar na torre. Então a torre é uma parte do que a gente precisa. É a estrada, né? A torre e o rádio é a estrada que a Ericsson precisa para poder acontecer, entregar todas as soluções que eles têm aí, que é um mundo assim que eu não consegui entender ainda, porque é muita gente, é muito grande, as soluções são tão fora. Eu vivo fazendo uns cursos lá de cloud, native e internet das coisas, e eu fico assim, eu falo, cara, será que é isso mesmo? Eu tenho que me forçar a aprender, porque é linguagem, né? Linguagem de informática e tal. Meu negócio era química, e agora é segurança, é torreiro. Né? Então eu tenho que me esforçar, e por isso que eu faço, justamente, porque é para fazer a caixa girar aqui e entender o negócio da empresa. Acho que é o mínimo que eu tenho que fazer, é entender o negócio para poder ajudar onde eu posso. Olha, eu estou bem feliz desses 40 minutos que a gente falou sobre isso, sabia? Porque a gente realmente não... Eu montei uma ideia, mas eu tinha uma curiosidade, que a curiosidade pode ser de muitos. Sim. E você hoje falou, acho que... É por isso que eu acho que o podcast é bom, né? Por isso também se apresenta, porque num período curto de tempo, você faz a pessoa descobrir milhões de coisas. Aprende muito. Muita coisa. Foi muito feliz. Fala aí, Torreiro, você é um apresentador de podcast, você gosta disso, você gosta de discutir numa mesa como essa, da onde surgiu, por que você queria fazer esse podcast? Quantos episódios tem? Nós estamos com publicados, acho que 14, acho que o 15º vai pro ar terça-feira. E tem um canal no YouTube, né? Na próxima quarta-feira tem o canal no YouTube, Fala aí Torreiro. Então acho que na próxima quarta-feira, dia 3, sai o 15º episódio. Né? E começamos esse ano. A ideia é fazer um a cada 15 dias, né? E episódios de 1 hora, porque a gente sabe que torreiro, se tiver 1 hora, ele vai estar dormindo, ele vai fazer alguma coisa, porque é uma rotina cansativa. O cara está longe de casa o tempo todo, né? Nem sempre está com a família, nem sempre tem uma conexão boa para poder se conectar e assistir qualquer coisa. Então, volta da torre cansado, toma banho, come. Se você começar a assistir, vai dormir. Então, se não for interessante, não for uma coisa que ele se conecte, né? Então, e eu aprendi... Assim, a vontade veio de tanta gente que eu conheci em campo. Entendi. E eu ouvi histórias fantásticas. Eu falei, cara, isso vai ser muito legal se eu puder botar isso num canal do YouTube. Né? E aí que veio, né, o Fala Aí. Então fala a sua trajetória. E eu fui me apaixonando cada vez mais por esse projeto, porque, como eu te falei, a gente tinha uma pauta. Vamos perguntar essas coisas aqui para ele. Né? E a coisa virou, assim, foi orgânico, foi sozinho. Né? Hoje virou uma coisa assim mais ligada até à carreira. E é uma coisa que saiu, brotou. A gente não tinha isso no nosso radar, mas tem sido muito forte para mim, né, como profissional, de entender o background das pessoas que passam por ali, mas eu acho fantástico as pessoas ouvirem isso também. Né? Então eu tenho esse brilho nos olhos. As pessoas precisam ouvir o que acontece. Como você falou,
a coisa da torre, eu não sabia. Tudo bem. Tem os torreiros também, que tem histórias fantásticas, superações assim que você não faz ideia. Né? E isso tudo faz o teu celular funcionar. Né? E o pessoal não conecta, eles não se, a turma não se conecta assim por que eu tô vendo isso? Por que eu tô aprendendo sobre tudo? Porque é isso que faz o teu celular funcionar, é isso que faz as coisas se conectarem, né? A conectividade passa por isso, passa por eles, e eu faço questão de sempre conectar eles com isso. Falo, cara, a gente tem hoje o mundo aí falando de drones, de carros autônomos, de humanoides. É porque existe o 5G, é porque o teu trabalho existe, porque senão não tem. Entendeu? Faz parte da cadeia aí né? Então você tem que saber onde você está. Você tem que se posicionar nisso. Você faz parte dessa história, sim. E é importante. Está integrado, né? É um ecossistema, né? Porque se você não subir e instalar a torre, instalar a antena, você não tem sinal. Né? Quantas comunidades aí estão paradas aí nos anos 80 porque não tem um 3G sequer. E se não for esse cara lá instalar, vai continuar não tendo. Vai continuar não tendo, entendeu? Ah, mas tem o Elon Musk lá com o satélite. Cara, é caro pra caramba e você não vai chegar na potência que é uma rede móvel, né? Sim. Comum. Então... O podcast, ele tem uma coisa até interessante, que ele também, a gente sempre programa uma coisa, ele vai surgindo em função do convidado, da vida, coisas tão maravilhosas, né? Sim. Ah, eu montei fazer isso. Não, eu ia falar só disso. Não, mas apareceu uma outra pessoa na minha frente, eu não vou perder essa oportunidade. Exato. Tem planos para o futuro? Ah, com certeza. Né? A gente quer continuar com esse formato, a gente faz ele no Teams, porque as equipes estão por aí. Né? Eu já tive muitos episódios que a gente tentou começar e a internet estava ruim, porque o cara estava lá no interior do Pará, numa pousadinha, que a internet mal dava para falar no WhatsApp, então não deu para gravar. Aí tentamos de novo e depois deu certo. Né? Então a gente quer manter esse formato, que é quando você consegue. E tem que ser à noite, porque durante o dia esquece, a turma está em campo. Né? Então a gente grava aí a partir das 18 horas, né? 19, é live? Não, é gravado. Sempre gravado. Tá, né? Quem sabe um dia, né? Porque, de novo, as pessoas dependem da disponibilidade. Exato, disponibilidade, e tem que ter uma rede boa naquela região. Para acessar. Se a gente pega uma equipe que está muito embrenhada em locais distantes, não vai conseguir completar um episódio, nós vamos passar raiva. Se nós temos problema de sinal aqui onde nós estamos, imagine ele, né? Então tá aí que a gente precisa expandir e melhorar a telecom, né? Então Sim. isso vai acontecer. Mas a gente tem projeto sim de ano que vem seguir nesse formato, mas começar a fazer em estúdio, aqui. Olha, que coisa Exatamente. boa, né? E a gente traz uma qualidade também, né? Sim, e agrega isso tudo, E né? a gente quer trazer os dois lados da moeda, né? A gente está com um torreiro em campo, a gente tem pessoas da área de engenharia, tem pessoas que já são supervisores, que são coordenadores de obra hoje. A gente quer trazer, por exemplo, aqui, um dono de uma fábrica de torres. Tá? Um empresário que tem uma empreiteira que contrata lá 300 empregados. Então eu quero esse cara aqui, porque como ele chegou nisso? Né? Porque eu imagino que deve ter aí seus 20, 30 anos de história em telecom. Claro. Né? Que normalmente acontece isso. O cara começa lá, vê uma oportunidade de negócio, cria para a empresa, ou ele estava numa empresa, tem muitos casos aí. Eu estava na empresa tal, vim para tal, não sei o quê, e hoje eu criei minha empresa. Pô, sensacional. Então, a gente quer dar a voz para essa turma também, para saber esse outro lado da história dos empresários, para a turma poder ver e não só falar assim, esse empresário, não. Você pode estar lá um dia. Não, e aqui no estúdio, além de você trazer, você vai poder gerar outros conteúdos que vão, de certa forma, educar, desenvolver, né? Porque você tem essa estrutura toda à tua disposição. Isso fora realmente a qualidade, né? Que você entrega. Com certeza. É legal isso. Não que, eu acho que sempre a gente galgar um degrau a mais na nossa qualidade de trabalho também ajuda, né? Sim, um respeito para quem está à audiência. Faz né? parte da maturidade, né? Eu, um ano atrás, talvez, eu falasse, ia ficar intimidado de começar no estúdio, então eu comecei do meu jeitinho lá, com o meu colega lá, o Rafael. Exercitando. E vamos entrevistando. Teve entrevistas que foram mais difíceis, porque a pessoa ficava muito nervosa, e teve outras entrevistas que eu tive que parar, falar, gente, já passou uma hora, nós estamos aqui conversando e desenrolou demais. Vamos marcar um segundo, um terceiro, um quarto episódio. De repente, essa pessoa que foi muito engajada no online, eu posso trazer aqui. Claro. Entendeu? Esses que ficaram, que foram os episódios mais assistidos, traz aqui. Você já pensou uma pessoa que está de longe, nunca veio para São Paulo, vir gravar
com você aqui em São Paulo. Não, mas isso é uma honra, acho que para os dois lados, né? Vou te dar um exemplo, como é maravilhoso. Eu coordenei na Pepsi com os Guardiões da Segurança. E eu tinha guardiões no Brasil todo, em cada unidade. E um dia eu trouxe todos para São Paulo. Você não imagina a felicidade que é por um colaborador estar aqui dentro desse estúdio, numa cidade como essa, na tua frente. Isso vai ser bem legal. Que fosse para gravar 5 minutos. Sim. Não importa. É valorizar e respeitar. Tá certo. Né? Então, isso aí enche. É o que eu falo para eles. Quando eu começo a entrevista, né, antes nos bastidores ali, eu falo, gente, presta atenção, vocês vão falar 1 hora. Não, mas é muita coisa. Eu falei, cara, você não vai conseguir falar metade das coisas que você gostaria de falar. Porque você está falando de uma coisa que você sabe muito bem, que é a sua vida. Né? Não estou falando para você, como é que é o projeto, que norma que você usa. Tá? Não, é a sua vida. É cada coisa que você viveu. Então você estava lá em tudo. Então você tem uma riqueza de detalhes descomunal. Então fala. Não, e não é. Agora, olha ali, 56. É a mesma coisa. Eu não consigo te interromper, porque, na verdade, eu estou ávido para tudo que você está dizendo, que você está contando a sua vida. Nós nem entramos em detalhes de nenhuma técnica, nós não entramos em detalhes de nenhum procedimento, de nenhum comportamento, porque vou ter outras oportunidades de falar com você sobre isso, sobre o comportamento humano, sobre a liderança perante a segurança. Tem um monte de coisa para se falar sobre psicossociais, tem coisa. Mas hoje, olha que prazer nessa 1 hora. Sim. Além dessas novidades para 2000, eu vi que você vai fazer um encontro agora, que você falou. Vamos fechar com chave de ouro esse ano, né? Isso foi uma outra ideia também. Surgiu de uma pessoa que é de uma empresa também, uma empreiteira, que é o Alex. Ele falou, Juliano, ele todo ano ele traz o pessoal dele, Brasil afora, e leva para um local que eles têm, né, que faz parte da empresa, para fazer reunião de final de ano. Então, vai atualizar a ASO, vai fazer treinamento, não sei o quê, e já tem a confraternização, e depois vai todo mundo embora, cada um pro seu canto. Ele falou, pô, e se nessa época a gente fizer um lá? Né? Bota umas câmeras, microfone, day, né? e pá, vamos falar, vamos fazer uma resenha lá com toda a galera. Falei, pô, legal, vamos fazer. Conversando daqui de lá, subiu demais a demanda dele, ele falou, não vou conseguir, mas deixa marcado, nós vamos fazer no que vem. Tá, aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, então eu vou fazer. Preciso arrumar um local, arrumei. Aí preciso arrumar um tema. E aí olhando as internet aí, né, os vídeos, esse formato 30 contra 1. Falei, pronto, tá aí. 30 torreiros contra 1 segurança. Vamos ver o que vai dar. Né? E aí eu comecei a convidar amigos, né, pessoas que já passaram pelo Fala Aí Torreiro, né, convidei todos eles, todos que foram entrevistados. Lógico, tem uns que estão lá em Manaus, em Recife e tal. Eles falaram, é mais complicado e tal. Eu falei, mas eu tenho que convidar. Claro. Né? Seria fantástico ter você aqui. E nós estamos aí preenchendo as vaguinhas. Né? Vai ser dia 10 de dezembro. Agora já. Sim. Nós não vamos fazer ao vivo, né? Porque a gente nem sabe como é que vai ser isso, né? Na verdade, a gente está preparando aí um roteiro. A gente esteve lá hoje no local para poder ver aí a questão de iluminação, infra, né? Áudio, vídeo e tal. Mas a ideia é a gente fazer uma roda lá com toda essa galera aí que é de campo, de escritório e tal, mas que são torreiros no fim do dia, e botar lá um microfone no meio e soltar algumas perguntas que são algumas mais leves, outras mais complicadinhas, e deixar a turma falar, né? Bem na essência do Fala Aí Torreiro. Vai lá no microfone, eu vou estar de um lado e a pessoa vai falar, ó, eu acho isso, eu acho aquilo. Aí quem quiser levanta a mão e vamos discutir, senta, vai ter outros microfones rodando também. Na verdade é um grande bate-papo, uma grande troca, né, entre profissionais que estão querendo fazer uma diferença em telecom, né, que quer ver a coisa melhorar, que quer subir a barra, né? E acho que isso é uma homenagem para todos, né? E aí no final nós vamos fazer uma pizzada lá pra gente confraternizar, tirar foto e postar em tudo que é rede social, fazer uma bagunça boa lá para encerrar o ano. Porque a gente tem esses projetos pro ano que vem, né? De querer fazer um braço aí do Fala Aí Torreiro em estúdio, continuar e de repente fazer outros projetos assim mais robustos, né? Mais robustos, fazer outros desses 30 contra 1, de repente fazer... Eu vou até copiar. Fica à vontade. Com toda certeza. É muito bom, é muito vivo, é muito dinâmico. Sim, com certeza. Eu não sei quanto tempo vocês vão levar, porque assim, 30 pessoas, é 1 hora que você vai... Não, eu tô pensando em pelo menos 2. No mínimo, a gente quer chegar lá às 18 horas para começar a se preparar.
gravar das 19 às 21 e depois pede a pizza e tudo acaba em pizza. Agora, por exemplo, para a gente manter esse estúdio precisa de dinheiro, para a gente manter um projeto precisa de dinheiro. Você vai fazer tudo isso do seu bolso? Você que está bancando? Não, eu tô com Alguns apoios. Alguns apoios. O próprio local já Vai te é apoiar. do Fábio Ainda Cruz, bem. que é o HW Treinamentos. A gente tem a Atena Cintos, que está patrocinando a gente também. Tem a Plasmode Cordas. Isso. E tem a Safety Hub, que é do César, que é um aplicativo que tem diversas funcionalidades. Ele explica muito melhor do que eu. Eu conheço o César. Então, estamos todos aí nessa parceria aí para fazer acontecer esse evento. Parabéns. Né? E aí, lógico, a gente quer continuar com esses parceiros para o ano que vem para fazer outros projetos cada vez maiores. Olha, Juliano, eu estou muito satisfeito com o nosso bate-papo, sabia? Eu vou ter oportunidade de conversar com você sobre muitos outros assuntos ligados à segurança, mas foi tão bom. Primeiro que eu já te admirava assim, você é muito inteligente, e ao olhar essa virada de chave sua, como ela aconteceu, os detalhes que você deu de cada situação, explicar essa coisa das torres, os impactos, as conexões, foi muito, muito bom. Eu não tenho... Olha, agora em dezembro a gente coloca o nosso episódio no ar, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Eu estou muito feliz por isso. Feliz por você ter vindo aqui, me dado essa pitadinha de conhecimento que eu desconhecia, e eu estou muito feliz. Nessa câmera aqui, o que você diria para os torreiros da vida, não só os torreiros das telecoms, mas os torreiros que vivem aí trabalhando e merecem cuidados? Olha, eu já vou aproveitar e dar um spoiler aqui, tá? Primeira mão, eu pedi agora autorização para os meus parceiros aqui. A gente está trabalhando para criar um centro de referência em telecom. Né, de trabalho à altura e tudo que envolve telecom. Então, nós estamos com uma parceria com esse mesmo local aí do Fábio Cruz e montar um centro de treinamento com a cara de torreiro, feito por torreiros para os torreiros. Né? Então, a gente tem algumas conversas até o final do ano, já estamos aí com muita coisa sendo priorizada, agilizada, feita a 4, 6 mãos. Outras empresas vão poder participar? Para sair, com certeza. A gente vai fazer apoiar, entregar, por exemplo, uma produtora de equipamentos de segurança que pode contribuir? Sim, todos são bem-vindos. Né? É um projeto que já vem sendo discutido na área de telecom por mim e por outros colegas há um tempo. Né? A gente via que faltava essa cerejinha do bolo para a gente e está saindo do papel. E vai sair mais rápido do que a gente imaginava, porque a gente está cada vez mais tendo apoio de pessoas incríveis que estão ao nosso redor, e isso vai sair em breve. Então vai ser um marco para nós, como profissionais de segurança, mas também para a indústria de telecomunicações. Então esse é o meu recado. Aguardem, vai vir muita coisa boa. 2026 nós estamos aí pensando em tantos projetos aí de acolhimento dessa galera, de treinar, de municiar, de... letramento, capacitação. Exato, até de trazer mais pessoas para fazer isso. Claro. Cara, se você está começando o teu canal de Instagram, de YouTube, cara, entra em contato com a gente, precisa de apoio, precisa de nome, para poder colocar mais seguidores. A gente está aqui nessa comunidade para trabalhar junto. Né? Eu acho que quando a maré está boa, todos os barcos sobem. Né? Pode me convidar. Já está. Estou muito feliz. Você já está intimado. A segurança do futuro vai ser como, para a gente fechar? Vai ser com pessoas. Não vejo sendo com processos, com indicadores, com ferramentas. Eu acho que isso faz parte. Eu não esqueço nunca a frase que o Hugo falou na palestra do MSA. Né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível de jogo. Né? Então, tudo isso vai ter. Mas enquanto a gente não colocar essa turma junto com a gente, né? A gente ficar aqui no escritório, outra frase que ele falou também, parar de fazer segurança para a gente, começar a fazer para eles. Né? E aí, traduzindo isso, é fazer segurança no papel, indicadores, coisa bonita, gráficos verdinhos. Né? Isso é fazer segurança para a gente. Né? Então, a gente tem que ir para fazer segurança com eles, para eles e com eles. Né? Então, por isso que é pessoa, é o foco. Falei com o Juliano Figueiredo, né, gente? Olha isso, quantas novidades, quantas coisas ele trouxe aqui. Né? Se preparem para 2026, um profissional muito requisitado, de altíssima performance. Estou muito feliz que você estivesse aqui. Somos dois. E para fechar, segurança do futuro vai ser com pessoas. Lembre sempre disso. Muito obrigado por ter vindo, viu, meu amigo? Eu que agradeço. Conta comigo, eu quero estar junto. Quero estar junto para fazer coisas. Já estamos. Até o próximo episódio e obrigado por estar aí.